No fim da década de 1940, o mundo ainda curava as feridas deixadas pela guerra. Em uma base americana secreta no interior da Europa, um soldado desaparecido há anos foi declarado morto em combate. Seu nome era Henry Keller, um veterano respeitado, condecorado, mas envolto em boatos obscuros. Diziam que ele havia sumido após uma missão classificada nas montanhas da Baviera. Sem corpo, sem testemunhas, apenas silêncio e arquivos lacrados. A família recebeu um caixão fechado e um atestado de óbito com trechos censurados. O caso foi enterrado, literalmente, mas não esquecido por todos. Principalmente por seu antigo parceiro de missão, o capitão Briggs, que nunca aceitou a versão oficial. Quase 5 anos depois, algo impossível aconteceu. Um homem apareceu desorientado às portas de um hospital militar em Munique, coberto de cicatrizes, sem documentos e vestindo pedaços do antigo uniforme dos Rangers. Ele falava como um americano, mas estava fisicamente irreconhecível. Quando os médicos perguntaram seu nome, ele respondeu: Sargento Henry Keller. A notícia percorreu os corredores como um raio, deixando todos em choque. A alta cúpula foi acionada e ordens vieram para isolá-lo imediatamente. Não era só o retorno de um veterano, era o retorno de um segredo que deveria permanecer morto. Enquanto o comando decidia o que fazer, Henry ficou em observação. Ele apresentava lapsos de memória, mas lembrava detalhes minuciosos da operação em que desapareceu. Dizia ter estado em um bunker subterrâneo, prisioneiro de um grupo que ele chamava de o Quarto Círculo. Falava de experimentos, armas, desconhecidas e cientistas, com sotaques misturados. Sua história parecia delírio, mas havia detalhes demais para serem ignorados. Até mesmo o código da missão secreta, arquivado e acessível apenas aos generais, ele recitou de cor. O governo percebeu que não se tratava de um lunático, e sim de um problema com potencial de desestabilizar verdades construídas. O general Hawkins ordenou que Keller fosse interrogado por uma equipe especial. Entre eles estava a agente Karen Doyle, especialista em contra-inteligência e psicologia de guerra. Karen percebeu algo incomum no olhar de Henry. Ele carregava medo, mas também convicção. Durante os interrogatórios, ele falou de tecnologias além da compreensão da época. Citou nomes de cientistas nazistas que supostamente tinham sido mortos em 1945. Falou de uma arma temporal que interferia na percepção do tempo e da memória. E alertou que nem todos os envolvidos haviam morrido. Alguns estavam vivos, infiltrados nos governos aliados. Karen passou noites analisando os relatos. Descobriu que algumas das localizações citadas por Keller batiam com ruínas encontradas por expedições recentes. E mais, um dos nomes mencionados, Dr. Weissman, estava registrado como colaborador civil da OSS pós-guerra. O rastro levava a um possível acobertamento dos próprios aliados. Keller não havia apenas voltado, ele trazia um quebra-cabeça explosivo. Enquanto isso, oficiais da inteligência começaram a sumir misteriosamente. Alguns desertaram, outros morreram. Em circunstâncias estranhas, parecia que alguém estava limpando vestígios antes que a verdade emergisse. E Henry Keller era a última peça viva desse quebra-cabeça. Karen decidiu agir por conta própria. Levou Henry para um abrigo seguro, longe da base e das comunicações oficiais. Lá, ele revelou um mapa rabiscado à mão, com símbolos estranhos e coordenadas. Disse que havia algo enterrado nas montanhas, algo que não podia cair nas mãos erradas. Era por isso que ele havia sobrevivido, porque sabia demais. Karen questionou por que ele não contou isso desde o início, e Henry respondeu: porque da última vez que confiei, quase não voltei. O clima entre os dois era de tensão.
crescente e de urgência. Enquanto isso, no Pentágono, reuniões emergenciais aconteciam em sigilo absoluto. O nome Keller reaparecia em relatórios de décadas passadas, todos confidenciais. Velhos generais começaram a receber ligações, silenciosas no meio da madrugada. Alguns se recusavam a comentar, outros entravam em pânico. Parecia que Henry havia tocado em uma ferida nunca cicatrizada. Diziam que ele fora parte de uma operação chamada Projeto Tridente, um experimento que envolvia armas experimentais, testes humanos e desaparecimentos. Agora, o próprio Tridente ameaçava emergir do fundo do abismo. Karen e Henry partiram rumo às coordenadas marcadas no mapa. Subiram pelos Alpes cobertos de neve, evitando vilarejos e estradas patrulhadas. Cada passo parecia guiado por lembranças fragmentadas na mente de Henry. Durante a jornada, ele se lembrava de vozes, gritos, luzes fortes e túneis intermináveis. Karen notava que ele tinha pesadelos constantes e suava frio à noite. Mesmo assim, não desistia da missão. Algo maior o movia. Ele dizia que precisavam ver com os próprios olhos o que restou, e que, se não agissem agora, outros retornariam do esquecimento. No topo da montanha, encontraram uma entrada selada por concreto e aço enferrujado. Era o que restava do bunker onde Henry dizia ter estado preso. Ele se ajoelhou diante da porta e tocou a estrutura como se reconhecesse uma cicatriz. Karen acionou um pequeno scanner. Detectou sinais de calor e movimento lá dentro. Eles não estavam sozinhos e aquele lugar ainda estava ativo. Henry tirou de dentro do casaco um velho distintivo militar, quebrado ao meio. Disse que aquele era o símbolo de quem sobreviveu ao Projeto Tridente. E agora, a última parte da verdade precisava ser descoberta. Karen contatou um velho amigo da inteligência pedindo reforço urgente. Enquanto aguardavam, Henry decidiu entrar pela lateral, por um túnel de acesso antigo. Ela hesitou, mas seguiu com ele, armada e determinada. O túnel cheirava a ferrugem e história mal contada. Luzes de emergência ainda piscavam em tons vermelhos. Nos corredores, encontraram marcas de tiros e documentos queimados. E mais à frente, uma porta trancada com símbolos que Henry dizia ver em seus pesadelos. Ali, a guerra não havia acabado, apenas ficara escondida. A porta de metal diante deles estava coberta por inscrições em alemão e símbolos criptografados. Henry tocou um ponto específico da parede e uma abertura se formou com um ruído surdo. Do outro lado, uma sala circular iluminada por luz artificial revelava computadores antigos ainda funcionando. Karen ficou atônita. Aquilo não deveria existir, nem tecnologicamente, nem historicamente. Em uma das mesas, mapas táticos e relatórios sobre experimentos com manipulação neurológica. Eles encontraram frascos rotulados em alemão com termos como Gedächtniskontrolle, controle de memória. Henry apontou para uma foto antiga presa na parede. Mostrava ele e outros soldados, com rostos riscados. Esses foram apagados. Eu escapei antes que terminassem o processo, disse com a voz embargada. Karen encontrou um cofre escondido sob o chão, protegido por senha mecânica. Henry, após alguns segundos de silêncio, girou o tambor como se ainda soubesse a sequência. Dentro estavam fitas de gravação, filmes e relatórios assinados por cientistas americanos e nazistas. Os documentos detalhavam o Projeto Tridente como uma aliança secreta entre ex-nazistas e facções da inteligência americana. O objetivo: criar soldados com memórias seletivamente manipuladas para missões de alta letalidade. Henry era uma das cobaias. Ele contou que acordava em lugares diferentes, sem saber como chegou lá, sem lembrar o que havia feito. Um soldado perfeito, controlado por vozes e comandos ativados por frases codificadas.
Karen registrou tudo com sua câmera portátil e começou a fazer cópias digitais dos arquivos. No canto da sala, uma cápsula metálica estava conectada a um painel de comandos. Henry disse que foi ali que acordou após 3 anos desaparecido. A cápsula era uma espécie de contenção de memória. Ela apagava, restaurava ou reprogramava. Com a energia ainda ativa, Karen percebeu que alguém usava o local até recentemente. Eles não estavam apenas desenterrando segredos antigos, estavam interrompendo uma operação atual. Sons metálicos vieram de trás da porta de entrada. Alguém os havia seguido até ali. Karen e Henry se esconderam atrás de painéis elétricos enquanto passos ecoavam. 2 homens armados, vestidos em preto e com equipamentos modernos, varreram a sala com lanternas. Não eram soldados comuns, eram operadores de uma unidade clandestina. Karen reconheceu o símbolo em seus uniformes. Uma serpente trançada com a bandeira americana, o selo do Espectro Negro. Essa unidade não existia oficialmente, mas era temida por muitos agentes. Ela e Henry esperaram os dois se separarem para atacar. Karen neutralizou um e Henry derrubou o outro com precisão cirúrgica. Mas antes de desmaiar, um deles murmurou: "Vocês acordaram algo que nunca devia sair." Os corpos carregavam transmissões em código que indicavam extração aérea em menos de 2 horas. Karen entendeu que aquilo não era uma simples patrulha, era uma contenção. A missão deles era garantir que ninguém saísse vivo daquele bunker. Henry, tremendo, disse que sabia onde ficava o último módulo, a Sala do Espelho. Ali, segundo ele, os soldados eram programados e quebrados. Durante o caminho, encontraram salas com camas, seringas e gravações hipnóticas, ainda tocando em repetição. Frases como: "Você não viu nada. Você lutou pela paz. Você não sente dor." E em uma parede a frase escrita com sangue seco: "Eu me lembro." A Sala do Espelho era feita de vidro espelhado em todas as direções. No centro, uma cadeira com amarras e sensores cravados nos apoios. Henry hesitou ao entrar, como se estivesse cruzando a fronteira de um pesadelo real. Ele tocou a cadeira e, de repente, flashes de memória o invadiram como tiros, vozes, gritos, explosões. Ele caiu de joelhos, sufocado por lembranças reprimidas por anos. Karen correu para ajudá-lo, mas ele gritou: "Eu fui usado para matar inocentes." Chorando, ele contou que executou missões secretas contra civis sob ordens falsas. "Eles me transformaram num fantasma com farda." Karen gravou tudo. Ela sabia que se essas informações viessem a público, seria o fim de muitos generais e políticos. Henry perguntou se ela realmente acreditava que poderiam divulgar isso e sobreviver. Karen respondeu: "Nem que seja a última coisa que eu faça." Decidiram destruir o centro de comando antes da chegada da extração. Instalaram cargas de demolição nos painéis principais e nos cabos de energia. Mas antes de sair, Henry pegou uma das fitas. Ele disse que nela havia o rosto do homem que idealizou tudo, um traidor dentro do governo americano. Fugiram pelos túneis de ventilação, enquanto a contagem regressiva das bombas já corria. Karen avisou seu contato confiável na Suíça para garantir uma extração imediata. Minutos depois, uma explosão abafada tremeu as montanhas. O bunker havia sido soterrado, mas a verdade estava agora em mãos vivas. Em um hotel escondido em Genebra, Karen enviou as provas para 5 canais internacionais e jurou que se algo acontecesse com eles, tudo seria divulgado instantaneamente. Ela e Henry estavam exaustos, feridos e marcados, mas vivos e prestes a começar uma guerra silenciosa ainda maior. Nos dias seguintes, repórteres começaram a receber documentos anônimos. Alguns jornais publicaram discretamente trechos dos arquivos do Projeto Tridente. Outros foram silenciados ou recuaram após pressões do alto. Um jornalista foi encontrado morto, outro desapareceu.
Karen percebeu que a rede de influência dos inimigos era mais profunda do que imaginavam. Mas Henry insistia. Eles só vencem se a gente parar. Ele começou a anotar cada lembrança que surgia, montando uma linha do tempo dos eventos. E pela primeira vez em anos, dormiu uma noite inteira sem pesadelos. O vídeo da fita finalmente foi restaurado. Nela, um homem de terno e insígnias militares falava diretamente à câmera. Era um general americano, declarando que a nova guerra não será vencida por balas, mas por controle absoluto da mente. Karen reconheceu o rosto. Estava ainda ativo nas Forças Armadas. Hoje, um senador poderoso. A fita era a prova final de que a conspiração chegava até o topo. Henry olhou para a imagem e disse: "Ele me programou. Ele é o verdadeiro inimigo." Karen apertou sua mão e prometeu: "Então, nós vamos desprogramar o mundo." E agora, sabiam que a batalha estava apenas começando. A dupla foi para Londres, onde Karen tinha contatos na inteligência britânica. Eles conseguiram um esconderijo protegido pelo MI6, mas sabiam que não duraria. Henry, cada dia mais lúcido, passou a descrever locais secretos, nomes e datas. Com clareza, Karen organizou um dossiê completo chamado Os Soldados Fantasmas. Esse material ligava a conspiração a operações reais na Europa e América do Sul. Enquanto isso, informantes alertavam. Havia uma caçada silenciosa a caminho. Agentes disfarçados procuravam por Karen em aeroportos, fronteiras e até hospitais. O cerco estava fechando, mas o plano deles ainda não havia sido executado. Karen marcou uma reunião com um ex-oficial francês que agora trabalhava para o jornal Le Monde. Eles se encontraram numa praça vazia durante a madrugada, cercados de olhares atentos. Ela entregou parte dos arquivos e um recado: divulgue tudo, mesmo que custe sua vida. Na volta, percebeu que estavam sendo seguidos. Henry, mesmo debilitado, assumiu o volante e despistou os perseguidores em vielas escuras. Ele parecia guiado por instinto militar puro, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Quando enfim pararam em segurança, Henry desabou. Estava doente. O tempo fora da cápsula estava cobrando um preço. Um médico de confiança de Karen examinou Henry em segredo. Ele estava com lesões cerebrais causadas por anos de estímulos elétricos e drogas experimentais. Tinha poucos meses de vida, talvez menos. Karen chorou silenciosamente enquanto Henry encarava a notícia com olhos serenos. "Se for para morrer agora, quero morrer como homem livre", ele disse. Decidiram apressar o plano, confrontar publicamente o senador envolvido. Karen montou uma coletiva em Berlim, onde líderes e jornalistas do pós-guerra estariam reunidos. Seria ali o palco da revelação, ou do sacrifício final. Na noite anterior ao evento, Henry escreveu uma carta. Era endereçada à sua família, que acreditava estar morta há mais de 10 anos. Ele pedia perdão e explicava que, mesmo distante, sempre pensava neles. Guardou a carta no bolso, junto com uma foto antiga da esposa e dos 2 filhos. Karen o ajudou a vestir o velho uniforme militar, que ainda guardava. Mesmo gasto, aquele tecido parecia devolver um pouco de sua dignidade. "Vamos acabar com isso", ele disse, com a voz firme apesar do cansaço. Eles seguiram juntos para o local do evento. O salão estava repleto de jornalistas, diplomatas e autoridades internacionais. Karen iniciou a coletiva com um vídeo. O general senador confessando o projeto mental. As imagens chocaram a todos, gerando murmúrios e olhos arregalados. Em seguida, ela chamou Henry ao palco. Ao ver o velho soldado vivo, o caos se instalou. Câmeras disparavam flashes sem parar. Henry pegou o microfone e contou sua história. Detalhou as torturas, as missões forjadas, a manipulação. "Eu voltei da morte para impedir que vocês destruam o futuro", disse, sob aplausos e lágrimas.
Mas enquanto falava, Karen viu 3 homens entrarem pela lateral, armados discretamente. Ela reconheceu um deles como um agente do espectro, negro. Antes que pudessem agir, forças da segurança suíça, alertadas por um dos jornalistas, os detiveram. A transmissão foi ao ar ao vivo e a internet explodiu em discussões. Henry caiu de joelhos, não por medo, mas por alívio. Ele havia conseguido. Na plateia, uma mulher o encarava com os olhos marejados. Era sua esposa, agora grisalha, mas com o mesmo olhar de décadas atrás. Karen correu até a mulher e confirmou. Ela era realmente a esposa de Henry. Os dois se abraçaram como se o tempo tivesse parado. Ela contou que nunca acreditou que ele havia morrido na missão. Criou os filhos sozinha, com dignidade, mas sempre com a esperança viva. Henry, com a voz falhando, disse: "Voltei por você." Aquele momento emocionou a todos os presentes, inclusive os agentes da segurança. A verdade estava agora irreversível. O mundo começava a enxergar os fantasmas ocultos da guerra. Nos dias seguintes, o senador foi interrogado e exposto. Outros nomes vieram à tona, e com eles, crimes ocultos por mais de uma década. O Projeto Tridente foi oficialmente reconhecido como crime de guerra. Henry foi condecorado postumamente pela sua coragem, mesmo estando vivo. Sabia que sua saúde piorava, mas sentia paz. Karen seguiu como jornalista independente, jurando nunca mais se calar. Ela recebeu ameaças, mas agora também proteção internacional, e o nome de Henry virou símbolo de resistência silenciosa. Em seus últimos dias, Henry viveu com a família numa casa simples nos Alpes suíços. Todas as manhãs, via o nascer do sol com a esposa ao lado e um cobertor nos ombros. Os netos o visitavam, encantados pelas histórias que o avô contava. Karen ia visitá-lo toda semana, trazendo livros e notícias do mundo. Ele dizia: "Nunca quis ser herói, só queria ser lembrado." E agora, o mundo inteiro lembrava. O soldado que voltou da morte não foi vencido pelo tempo, nem pela mentira. Foi vencido apenas pela vida, que enfim voltou a ser vivida. Quando Henry partiu, a pequena vila onde morava parou em silêncio. Karen escreveu um artigo chamado O Último Soldado Invisível. Ele foi lido por milhões, traduzido em 20 idiomas, estudado em universidades. A cápsula, os arquivos e a fita original foram doados a um museu sobre as guerras não contadas. No memorial em frente ao museu, uma frase ficou gravada na pedra: "A verdade não morre. Apenas espera quem tenha coragem de desenterrá-la." Karen chorou ao ler, mas sorriu em seguida. Ela sabia que aquele era o fim de uma guerra e o começo de outra forma de paz.